Oi, pessoal! Espero que estejam todos bem. Vamos então, neste vídeo, analisar a forma de vida dos seres humanos no período neolítico, o segundo período da pré-história. Período marcado por muitas transformações no modo de vida pré-histórico, no modo de vida dos seres humanos daquela época. Então, vamos acompanhar as principais características deste período. Então, o segundo período da pré-história é o período neolítico, também chamado de Idade da Pedra Polida. Por que o período neolítico é chamado de Idade da Pedra Polida? Porque neste momento, o ser humano pré-histórico, o ser humano que estava no processo evolutivo, aperfeiçoando as suas ferramentas, os seus instrumentos, ele vai, de fato, então, melhorar as suas armas, ele vai começar a trabalhar esta pedra. Por isso ela vai ser polida, a ideia de algo que é trabalhado, que é aperfeiçoado para se tornar algo melhor. Então, o período neolítico, a nova pedra, a pedra polida, marca as ferramentas, como as ferramentas eram feitas neste período. O paleolítico, ele é marcado fortemente pela introdução, pelo início da agricultura e da domesticação de animais. A agricultura e a domesticação de animais vão proporcionar uma verdadeira revolução na vida do ser humano, ou seja, profundas transformações no modo de vida, no modo de se relacionar e no modo de conseguir alimentos. No sentido de que ele vai ser o produtor do seu alimento, ele vai conseguir produzir aquilo que era necessário para viver. Por isso, a descoberta da agricultura, a domesticação de animais no período neolítico também é chamado de Revolução Agrícola. Ou seja, é uma marca profunda na história humana o desenvolvimento da agricultura, a produção de alimentos para o melhoramento da vida. Alguns atribuem a descoberta da agricultura às mulheres, uma vez que elas eram responsáveis pela coleta das plantas, das frutas, dos legumes, das raízes, enfim, dos alimentos, elas eram responsáveis pela coleta, enquanto os homens pela caça. E elas vão perceber que os restos de alimentos que eram consumidos pelo grupo, quando descartados, quando abandonados ou postos fora, eles germinavam e davam origem a novas plantas. E aí elas perceberam que essas plantas elas podiam ser cultivadas ao invés de serem colhidas, como acontecia. Então, a Revolução Agrícola, ela vai acontecer atribuída às mulheres. E a domesticação de animais vai acontecer junto com a Revolução Agrícola, porque os seres humanos vão perceber que eles poderiam criar os animais ao invés de estar seguindo as manadas dos bichos. Então, o que eles faziam? Num primeiro momento, eles começam a caçar as fêmeas que tinham filhotes. E aí, eles passam a criar esses filhotes que vão gerar outros filhotes e assim sucessivamente. Então, eles conseguem ter alimento todo ano, todo período. E aí, eles percebem que se nós estamos produzindo nosso próprio alimento, nós não podemos ficar nos movendo, permanecer em constante migração. Então, a partir disso, ocorre o processo de sedentarização do ser humano. Este processo muito importante que vai marcar, então, o período neolítico por causa da agricultura, e a agricultura proporciona a sedentarização. A sedentarização, então, os primeiros vestígios desse processo de sedentarização são atribuídos à região que hoje nós chamamos de Oriente Médio. Mas lá no início da história, nesses primeiros grupos que se estabeleceram e que deram origem às primeiras civilizações, essa região era chamada de Oriente Próximo.
Então, a partir daí, nós vamos ter a sedentarização graças à questão agrícola. E a sedentarização, gente, é importante a gente lembrar que tudo vai ter consequências. Uma coisa vai levar a outra. Então, a sedentarização do período neolítico, ela vai ser possível por causa da agricultura e da domesticação de animais, do pastoreio. E a sedentarização vai permitir o quê? Que os seres humanos passem a construir as suas próprias moradias e não dependam mais de se locomover e se proteger dentro das cavernas ou em abrigos rochosos. Então agora o ser humano vai ser agente do seu tempo. Ele produz o seu alimento, ele domestica os animais que ele vai necessitar para o consumo e ele cria suas próprias moradias. Ele constrói o seu próprio abrigo. E aí, com o tempo, essas moradias que vão se acumulando umas perto da outra, que vão se aglomerando, elas vão dar origem às primeiras aldeias, as aldeias neolíticas, que depois, na Idade dos Metais, vão crescer e vão se tornar cidades. E a gente vai ver posteriormente. No período neolítico também ocorre uma diversificação do trabalho. Porque, gente, agora tinha que ter mais funções para todos. Porque o grupo tinha crescido, porque a qualidade de vida tinha melhorado. Então, consequentemente, as funções deveriam ser divididas para que todos tivessem uma ocupação, para que todos fizessem a sua parte dentro do grupo. E aí passa a ocorrer, então, essa diversificação da sociedade, essa diversificação das atividades produtivas e, consequentemente, uma divisão do trabalho. Isso se intensifica também no período da Idade dos Metais. Então, aqui nós temos o agricultor, o pastor que vai cuidar dos rebanhos, nós vamos ter aquela pessoa que vai fazer as roupas, nós vamos ter o construtor que vai fazer as moradias. Então, as funções vão sendo distribuídas para que todos tenham o que fazer e todos possam ter uma ocupação e, consequentemente, gerar algo bom para o grupo. Então, as comunidades neolíticas, elas vão se fortificando. Quando que mais ou menos se estabelece isso? Entre 12 e 10 mil anos atrás. Nós vamos ter, então, esse processo de produção agrícola, esse processo de sedentarização. E aí é importante a gente lembrar que muitas coisas do período paleolítico o ser humano continua fazendo, acumulando conhecimentos. Por exemplo, o domínio do fogo. O ser humano do período paleolítico, ele já dominava o fogo. Então agora, o fogo vai ser mais um aliado nesta vida sedentária, para fabricar utensílios, enfim, para ter uma qualidade de vida cada vez melhor. E tudo isso vai acumulando conhecimentos, né? Vão se acumulando conhecimentos que vão permitir o ser humano a se desenvolver, a evoluir cada vez mais. Então é isso, pessoal, sobre pré-história. Espero que tenham gostado, que o vídeo tenha ajudado a compreender um pouco mais sobre esse assunto, sobre esse conteúdo. Um beijo e até a próxima!